Foca em mim, galerinha do sétimo ano. Vamos lá para mais uma videoaula aqui nas nossas plataformas digitais da Escola Estrela da Manhã. Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos os meus alunos do sétimo ano A e sétimo ano B. Vamos mais uma vez aqui para encerrar o nosso livro 1 com o terceiro capítulo do livro 1, falando um pouquinho sobre as máquinas simples. Vamos falar também sobre as máquinas térmicas e as máquinas elétricas e fazer muita atividade, conversar muito com vocês. Então, foca no slide e vamos para a nossa aula, tá bom? Então, as máquinas simples e as mais complexas, que nós vamos observar algumas máquinas que nós temos hoje, como o computador, o celular que nós utilizamos hoje em dia, né? Todos eles se baseiam na facilitação que elas nos dão nas diversas tarefas que a gente faz. Então, as máquinas simples, elas surgiram dessa ideia, né? Para diminuir o esforço e facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Então, tarefas como, né, carregar uma pessoa, né, carregar aqui uma pessoa, tarefas como perfurar, né, a perfuração, levar grandes blocos de pedras nas antigas construções do Egito, né, desde a separação de objetos, o ato de moer objetos, triturar, confecção de outros equipamentos, a tesoura, que é um grande exemplo das máquinas simples. Essas são as diversas tarefas que podem ser feitas com essas máquinas, né? E que de certa forma nos auxiliam no nosso dia a dia. Então, o surgimento e a invenção desses maquinários nos trouxeram a diminuição do nosso esforço, né? Uma facilidade para o desempenho das mais diversas tarefas, dos mais diversos trabalhos. E temos aqui alguns exemplos de algumas máquinas simples do nosso cotidiano, né? Chaves de fenda, né? Facas, espátulas, alicates, brocas, o martelo, né? As pinças, tesouras, até as correias, as engrenagens, as correntes. Todos esses são exemplos das máquinas simples que estão no nosso dia a dia, nos auxiliando nos mais diversos trabalhos, né? O que seria da gente se não tivesse uma tesoura para auxiliar no corte de um tecido, de uma folha, né? O que seria da gente ser uns martelos, teriam que utilizar de pedras, né? De outros materiais, ou da nossa própria mão, para, no caso, prender um parafuso, apertar um parafuso, que dá muito trabalho, com as mãos, apenas com as mãos. Com as ferramentas como essas, nós vamos facilitando o nosso dia a dia, né? Então vamos ver aqui nosso primeiro exemplo de uma máquina simples, que são as alavancas. O que é uma alavanca? Uma alavanca é uma máquina simples que ela é composta por uma barra rígida, né, que pode girar em torno de um ponto de apoio. Então, a alavanca nada mais é do que... Deixa eu passar só o slide para te mostrar para vocês aqui à frente. Uma alavanca. Então, uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida, onde eu tenho ela apoiada, né, num ponto de apoio, né? Então, esse simples equipamento, olha a simplicidade de uma máquina assim, apenas uma barra tendo um apoio para fazer uma atividade, desenvolver um trabalho. Isso facilita muito o trabalho, ao invés de você ir com as próprias mãos pegar aquela rocha e levantar. Basta você ter uma alavanca, ela vai lhe auxiliar nesse sentido de diminuir o esforço físico que você teria se fosse na força braçal realmente, né? Então vamos retornar aqui. Então, a alavanca é uma barra rígida em que ela pode girar, ou ela se move em torno de um ponto de apoio. Quais são os elementos de uma alavanca? Então vamos pelas partes, né? O que forma uma alavanca? Eu tenho a força motriz, ou a força potente,
que a gente coloca aqui como F ou FP, que é onde eu aplico a força na alavanca. Naquele exemplo anterior que nós vimos do rapaz lá, ele está segurando a barra de ferro. Ele está ali segurando aquela barra de ferro ou aquela barra de madeira e forçando ela. Aquela força que ele está aplicando é o que a gente chama ali de força motriz ou força potente, né? Que é a força aplicada em uma das extremidades da alavanca, onde eu aplico a força. Essa extremidade onde eu aplico a força, né, eu chamo de braço de potência ou braço potente, que nós temos aqui, né? Porque essa força motriz que eu estou aplicando, ela vai contra uma outra força que está lá, que é a força resistente ou R, que é a força de resistência do objeto que vai ser movido. Então, volto novamente lá para o nosso exemplo. Então, você tem aqui a barra, o ponto de apoio. Aqui, onde eu estou aplicando a força, é o braço potente, e aqui é a ação da força potente aqui. Aqui nós temos a força resistente, ou a resistência, que a resistência é um movimento que está sendo feito contra a rocha. Então, a força resistente é a força de resistência do objeto, quer dizer, da rocha que está lá para ser movida. Temos o ponto de apoio, que é simbolizado pela letra A ou pelo esse símbolo desse triângulo, que é o delta. Nós vemos lá também, né? Tá aqui o apoio, que é um dos elementos da alavanca. Nós temos a distância entre o ponto de apoio e a força potente, né? Que eu chamo de braço potente. Então, o que é o braço potente? Essa distância desde o ponto de apoio até onde eu aplico a força potente. Esse aqui é o meu braço potente. A distância do ponto de apoio até a resistência é o que eu chamo de braço resistente, né? Então, vamos lá para a imagem, que eu adoro aprender pela imagem. Então, foca ali na imagem. Então, eu tenho aqui, vamos novamente rever os elementos. Eu tenho a haste, que forma a alavanca. Essa haste é dividida em dois braços, o braço potente, que é a distância do ponto de apoio até a força potente, que é a pessoa que está aplicando a força. E eu tenho o braço resistente, que é a distância do ponto de apoio até a resistência. E essa resistência é a resistência do objeto ao movimento, tá bom? Então, esses são os elementos de uma alavanca. Então, vamos lá. Temos três tipos de alavanca. Os três tipos de alavanca, ela se diferenciam de acordo com a posição da força potente, da força de resistência e do ponto de apoio. Eu posso ter a alavanca interfixa, eu posso ter a alavanca interresistente, eu posso ter a alavanca interpotente. Então, interfixa, interresistente e interpotente. Qual a diferença dessas alavancas? Na interfixa, o ponto de apoio ele fica entre a força potente e a força resistente. Aí você vê aqui, tá aqui, um exemplo lindo, nosso querido amigo elefante cor-de-rosa. Então você vê aqui, ele é a resistência, eu tenho o ponto de apoio e o braço potente. Então, o ponto de apoio está entre o braço resistente e o braço potente. Então, se o ponto de apoio está no meio entre os dois braços potente e resistente, eu tenho uma alavanca interfixa. Tá bom? Vamos lá, voltando. Temos a alavanca interresistente, onde a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Então, vamos ver a interresistente? Está aqui a interresistente. Então, você tem o ponto de apoio, a força resistente, né? E aqui o braço potente, onde eu vou aplicar a força potente. Então, se você observar, a força resistente, ela tá, ou o braço está entre o ponto de apoio e a força potente. Então, se a resistência está no meio, ponto de apoio na ponta e o braço potente na outra, eu tenho uma alavanca interresistente. Então, vamos novamente ver lá, conceito. Interresistente, força resistente entre o ponto de apoio e a força potente. Então, a gente viu lá, a resistência no meio, entre o braço potente e o ponto
de apoio. A interpotente, nós temos o ponto de apoio e a força resistente, né? Então, a interpotente, ela está entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, quem está no meio agora, na interpotente, é a força potente. Então, eu tenho aqui o ponto de apoio, a resistência e bem aqui no meio, onde eu aplico a força potente. Então, a força potente eu vou aplicar aqui, não é na ponta, como estava lá na interresistente. A interresistente está aqui, que está aqui simbolizado pelo nosso elefante cor-de-rosa. Então, a interresistente, a resistência está na ponta da alavanca e a força potente vai ser aplicada no meio e o ponto de apoio está na outra ponta. E aqui você vê a simbologia no nosso braço humano, né? A diferença, né? Então vamos lá. Para finalizar essa parte de alavancas, né? E já finalizando, nós vamos para a última máquina, pelo menos dessa videoaula, a última máquina simples, que são as roldanas. As roldanas, assim como elas são também chamadas de polia, né? Elas também são chamadas de polia, assim como as alavancas também diminuem muito o esforço. E elas podem ser de dois tipos, elas podem ser fixas ou móveis. E as fixas, nós só temos uma alavanca presa, como está demonstrando aqui na figura 1. Só tem uma alavanca presa. E uma coisa interessante é que a força resistente ela é igual à força potente que eu estou aplicando. Então, a força que eu aplico na rodana é a mesma força que da resistência, é igual, né? Mas mesmo assim facilita eu empurrar, porque imagina você levar um balde cheio de água num prédio de 12 andares, aí você leva no ombro, é muito esforço. Se você tiver uma rodana, você só vai puxar aquela cordinha presa àquela roda, né, por onde passa essa corda, você vai puxar e levar aquele balde até lá em cima, com o mínimo de esforço possível. Quanto maior o número de rodanas, menor ainda vai ser esse esforço. Então, quando eu tenho aqui o exemplo de rodanas móveis, que são essas rodanas adicionais à rodana fixa, né? Quando eu vou aumentando o número delas, diminui essa força que eu aplico. Né? A força que eu vou aplicar para mover o mesmo balde, né, vai diminuir muito. Né? Quando eu aumento esse número, vai diminuir muito o esforço feito nessa máquina. Tá bom? Nós temos aqui uma equação das rodanas, e a equação da rodana, nós temos a força, né, aplicada, a resistência, né, tá erradinho aí, é a resistência sobre dividido por 2. Então, a resistência dividido por 2 elevado a N. O que é esse N? É o número de rodanas que eu tenho. Então, se eu substituo nessa fórmula aqui, a minha resistência, eu vou aqui, resistência, dividido por 2 elevado a uma potência de qualquer número aqui, e esse número, aqui é simbolizado pelo N, é a quantidade de rodanas que eu tenho móveis na minha equação, nas minhas imagens ou na minha questão. Então, se é uma questão de dar o número de rodanas móveis, você bota o número aqui de rodanas móveis nessa substituição e a resistência, que é a força, que é a resistência do objeto que vai ser movido, o valor do peso do objeto que vai ser movido. E aí, quando eu faço essa potência e essa divisão consequentemente, eu chego ao valor da força mínima aplicada que eu vou ter naquela rodana, né? Que eu vou aplicar naquela rodana para mover aquele objeto, tá bom? Então, isso finaliza a nossa aula, né? Então, temos essa atividade aí do livro didático, da página 305 e 306, né? Vamos ter uma atividade avaliativa que vai ser recebida na escola, né? Vocês vão receber a atividade avaliativa, mas tem essa atividade aí da página 305 e 306, e nós vamos ter mais um vídeo explicando como nós resolvemos questões sobre alavancas e sobre rodanas, tá bom? Então, bons estudos a todos. Fica aqui o nosso tchauzinho do nosso amigo Zerinho, tá bom? Bons estudos. Até a nossa próxima videoaula aqui pelas nossas
redes digitais do Estrela da Manhã. Então, galerinha, ó, foca nos estudos, que é sucesso. Tchau, até outra oportunidade.